Bom, agora nós vamos ver a relação que existe entre a tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição de Linus-Pauling. Pessoal, não assista esse vídeo se você não viu a distribuição eletrônica no módulo passado. Passa lá, assiste, entenda o que é distribuição, porque aqui eu já estou subentendendo que você já sabe esse conteúdo. Beleza? Bom, o que acontece? Eu coloquei ele para vocês no seguinte. Terminou em... O que é isso? Se a distribuição eletrônica terminou em S ou P, ele é um elemento representativo. O que é um elemento representativo? Está na família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18. Ah não, parou em D, então você sabe que ele é de transição externa. Não, parou em F, então você sabe que ele é de transição interna. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu vou deixar aí para vocês. Estão olhando? Tire um print. Beleza. Agora vocês vão entender ela melhor. O que acontece? Vem cá, presta atenção. Ah, Vitor, mas só isso aqui? Eu só sei essas informações? Não, você sabe um monte de informação. Olha aqui, ó. Carbono, o número atômico dele é 6, então distribui. 1s2, 2s2, falta mais 2. 2p2. Opa, parou em P. Então eu sei que ele é um representativo. O que é ser um elemento representativo? Que o número de elétrons na camada de valência, o que é camada de valência? A última camada, identifica a família. Então olha aqui, ó. Carbono não tem 4 elétrons na camada de valência? Então ele está na família 4. Não. Antes chamava de 4A. Na família 14. Porque a família 14 tem 4 elétrons na camada de valência. E aí você vira e fala assim, tá, e eu consigo descobrir o período? Porque para eu achar o elemento na tabela periódica é batalha naval. Eu preciso da família e eu preciso do período. Boa. Consegue? O período sempre é a camada de valência. Sempre. Porque eu não expliquei para vocês que o período não indica as camadas? Então quantas camadas ele tem? 2. Logo, ele está no segundo período. João Vitor, será que isso aí deu certo? Vamos ver? 1, 2, segundo período. Família 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Segundo. Olha lá, vê se não é o carbono. Não, João Vitor, aqui é o primeiro. Cuidado, aqui é o segundo período, né? Aqui que é o primeiro. Uma dica que eu te dou. Esteja com a tabela periódica em mãos para ver se vai dando certo. Mas confia em mim, vai dar certo. Vamos fazer mais um exemplo. Ó, alumínio, o número atômico dele é 13. Então distribui. 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10, faltam 3. 3s2, 3p1. Opa! Terminou em P, representativo. O número de elétrons identifica a família. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, ó, 2 com mais 1, 3. Então a família dele é a família 13. Ele está onde? No terceiro período. Olha que show. João Vitor. Vamos ver mais um? Olha aqui, ó. Sódio. O número atômico dele é 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Terminou em S, representativo. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Então ele está na família 1. Logo, sódio, se ele está na família 1, ele é um metal alcalino. E olha aqui, ó, 3 camadas, então ele está no terceiro período. Dá uma olhadinha na tabela periódica. Vê se o sódio não está na família 1, terceiro período. Então, ó, quando for representativo, você parou com um elétron, família 1, parou com 2 elétrons, família 2, parou com 3 elétrons, família 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18. Agora vamos ver um exemplo aqui, ó. Ferro, o número atômico dele é 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20, faltam 6. 3d6. Opa! A distribuição parou em D. Então eu sei que ele é transição externa. O que eu faço? Para descobrir a família, basta pegar o número de elétrons que tem no D e somar com 2. Só isso. Quantos elétrons tem aqui no D? 6. Com mais 2. Então a família do ferro é a família 8.
Olha aí na tabela periódica, vê se não está lá na família 8. Qual o período? Simples. Quantas camadas ele tem? 4. Então ele está no quarto período. João Vitor tá brincando. Falando sério, filho. Sério? Seríssimo. Vamos ver mais um exemplo? Agora do lantânio, número atômico 57. Vamos lá. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Continua. 4d10, 5p6, 6s2. Vamos ver quantos que eu distribuí. Tem que distribuir 57. Já foram 10, 20, 30, 40, 50, 56. Falta 1. Então, 1, depois do 6s2, eu vou pro 4f. Então, 1. Opa, parou em F. Quando parar em F, é transição interna. E os de transição interna, a família deles estão todos aqui, ó. Ou seja, na família 3. Toda vez que terminar em F, você já sabe a família. A família é qual? Família, 3. Quantas camadas ele tem? 6. Então ele está no 6º período na família 3. Aí você vira e fala assim, João Vitor, mas eu quero saber se ele é um lantanídeo ou um actinídeo. Boa. Como é que você faz isso? Simples. Os lantanídeos, que é o primeiro bloco, todos eles terminam com 6s2. Tem 6 camadas. Já os actinídeos terminam 7s2. Terminam, que eu digo assim, o mais longe, a camada de valência deles vai ser 7s2. Então, se estiver no 6º período, é um lantanídeo. Se estiver no 7º período, um actinídeo. Vamos para mais um exemplo? Talvez você tá aí na dúvida e tal. Vamos ver? Cálcio. Número atômico 20. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já foram 18, faltam 2. 4s2. Opa, parou em S, representativo. Se tem 2, ele está na família 2. Ou seja, o cálcio é um metal alcalino terroso. E como ele tem 4 camadas, ele está no 4º período. Então, essa é a relação que existe entre a tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling. Belezinha? E aí, pessoal, lembrem-se, eu vou colocar aqui para vocês alguns elementos que mais aparecem em prova para você ter algumas noções. O que acontece? Ó, quando nós falamos de metais, que são aqueles elementos que querem perder o elétron, certo? Formar cátion, não se esqueçam desses caras aqui, ó. Lítio, potássio, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, o ferro, o zinco. Deixa eu ver qual outro que aparece bastante em prova aí, a nível de ensino médio. Bário, o estronço de vez em quando dá uma parecida, que está na família 2. Cobre, certo? Esses aparecem demais. Os ametais tem um macetinho bom para você lembrar, ó, dos ametais, os principais. É esse aqui, ó. Fui ontem no clube, brinquei e saí correndo pro hospital. Uai, João Vitor, o hidrogênio é ametal? Não, o hidrogênio não é ametal. Porém, a gente coloca ele aqui porque quando você for estudar ligações, o que a gente vai ver? Os ametais, eles querem ganhar o elétron. O hidrogênio também. Ele vai querer ganhar o elétron, apesar de em alguns momentos ele perder para alguém, porque a gente vai estudar uma propriedade periódica dele, ele tem uma eletronegatividade baixa, então alguém pode de vez em quando arrancar o elétron dele. E aí a gente geralmente brinca assim, ó, fui ontem no clube, brinquei e saí correndo pro hospital, vírgula, o resto é metal. Sódio não tá aqui, lítio não tá aqui, potássio não tá aqui, estronço não tá aqui, cobre não tá aqui, então são metais. Ajuda. Só que você tem que lembrar, por exemplo, tem os gases nobres. O hélio. Quem são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, certo? Criptônio.
Esses aqui são os que mais caem em prova. Hélio, neônio, argônio, parecem bastante. Então, por que eu tô falando isso? É importante que você dê uma pausa, dá uma olhadinha nas tabelas, veja em quais tem características de metais, qual tem características metálicas, porque isso vai facilitar demais quando a gente for falar de ligações, certo? E é importante que você guarde essas informações. Belezinha? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Saca só no próximo vídeo.